Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre adaptações no DCU, sagas que a DC deve evitar. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, que a DC deve evitar. Tem algumas coisas que a DC não, talvez deva fazer aí nos cinemas ou nas animações que seja, ou seja nas séries, enfim. Vamos falar sobre tudo isso, é uma pergunta de um inscrito, vou colocar o nome dele na tela aí, enfim. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá, diferente dos vídeos que eu faço por aqui, beleza? É o seguinte... O amigo aí, ele mandou essa pergunta do Rio de Janeiro, vou colocar a pergunta a ele aí, eu esqueci o nome dele, enfim, pra vocês lerem qual adaptação o DCU não deve fazer, né? Na minha opinião, tem algumas HQs da DC que não faz sentido você trazer uma adaptação. Eu vou começar pela mais óbvia pra mim, que eu acho que ela não vai virar uma adaptação, mesmo com séries, filmes, animações e games, em 8, 10 anos você não consegue fazer isso. Literalmente, você não consegue fazer isso. Crise nas Infinitas Terras. Pra quem nunca leu a Crise nas Infinitas Terras, vocês precisam entender uma coisa. Essa história ela foi feita pra arrumar uma enorme bagunça editorial da DC nos anos 80. Ela demorou 4 anos pra ser feita, se eu não me engano. Ela foi lançada aí nos anos 80. Então, quando eles fizeram a Crise, ela foi muito impactante, é óbvio, ela vendeu bem pra cacete. Tipo, é uma história muito foda, é um puta gibi incrível. Talvez seja a maior saga de super-heróis que já fizeram. Só que ela não cabe nos cinemas, numa... Sabe, tipo, de você ver aquilo em tela. Isso não cabe, por quê? Basicamente, tem um monte de terras diferentes. O nome já diz infinitas terras. Tem coisas que elas funcionam num quadrinho, tá ligado? Se vocês me perguntarem assim, pô, mas e um universo de 20 anos? Em 20 anos você faz. Mas, lógico, séries, filmes, animações e games, você faz em 20 anos. Em 10 anos você não faz. E outra, se você vai adaptar uma saga como essa, você tem que estar ciente que é uma super adaptação. Por exemplo, às vezes você lê, sei lá, pega O Senhor dos Anéis, por exemplo, como exemplo, tipo, que é uma trilogia fantástica. Cara, os filmes têm 4 horas, você ama todas aquelas horas, enfim, e é uma coisa que ela não é 100% fiel aos livros do Tolkien. Eu já conheci uma menina que ela era super fã do Tolkien, ela era, tipo, obcecada, ela falava em elfo, enfim, e aí, tipo... Ela me falou que muitas das coisas ali são 70% fiéis. Isso significa o quê? Que é ruim ou que é bom? Que eles estão adaptando para os cinemas. A Crise, para ela funcionar, você tem que ter pelo menos umas 4 terras estabelecidas. Personagens com versões diferentes aparecendo. Não é você chegar e falar assim, vamos trazer o Michael Keaton de volta, vamos trazer o Christian Bale de volta, vamos trazer tudo que foi bom e tudo que foi ruim de volta. Não é isso. A Crise é um negócio tão bem preparado, tão bem elaborado, que ficou um cara nos arquivos da DC 4 anos lendo e anotando tudo que a DC tinha feito. Porque as pessoas ligavam e perguntavam assim, mas por que esse Lanterna Verde fez isso, sendo que num quadrinho do número tal aconteceu uma coisa? Porque os escritores eles pegavam histórias e cada um fazia sua história com liberdade criativa em um multiverso diferente. Então virou uma bagunça absurda. Não é o caso do DCU. O DCU ele pode pegar enormes momentos da Crise e fazer a sua própria Crise. E não a infinitas terras, tá ligado? Porque é um negócio assim que você vê a porquice, a coisa tenebrosa que a CW fez. Vocês têm muitos de vocês têm um parâmetro disso. Esquece, pelo amor de Deus, esquece aquilo, velho. Então é uma saga que eu acho que realmente... muito difícil de ser feita no cinema em 10 anos. Em 10 anos é muito difícil. Em 10 anos também você não traz o Reino do Amanhã, que é uma outra história super óbvia da DC que a galera super ama, enfim. Você não traz essa história em 10 anos, de jeito nenhum. Eu acho que o James Gunn nem quer fazer isso. Por mais que ele ame tudo isso, enfim, você vê que tem o S do Reino do Amanhã, eu acho que ele vai referenciar essas histórias. Por exemplo, se algum ente querido do Superman morrer, você vai ver ele usando aquele traje bonitão, com um fundo preto, em meio ao luto que ele tá vivendo no momento. Talvez quando o pai dele morrer ele use um traje assim, não sei. A gente vai saber mais futuramente. Mas é uma história também que elas passam no futuro, assim, tipo, o Batman é velho, sabe? Tipo, não é uma coisa assim que você traz aqui pra trabalhar em 10 anos, entende? É outra coisa também que só funcionaria em 20 anos, sabe? Você passar o bastão pra outros atores, depois de 20 anos volta o David Cornswet, a Mulher Maravilha, atriz, enfim. Mas não é uma coisa que você vai trazer em 10 anos, é outra história óbvia que você não deve adaptar. Você pode pegar conceitos
Reino do Amanhã, você pode pegar outras coisas ali que vai fazer sentido no seu universo. Crise Infinita é outra história que tem multiverso, enfim, tem coisas incríveis, tem tipo soco na realidade, sabe? Tem várias coisas fodas nesse quadrinho. A trilogia das crises, né? Crise Infinitas Terras, Crise Infinita e Crise Final, que existe um espaço de tempo entre cada uma delas, né? Elas são histórias ótimas, são maravilhosas, inclusive. Eu acho o Crise Final super confuso e megalomaníaco, só que ainda assim eu acho uma puta história. Então, de todas essas crises, é mais fácil trazer a crise final. Ainda assim, eu acho que não é uma coisa pra você trazer no cinema, é uma coisa muito megalomaníaca, muito... Enfim, o que você pode fazer nessas 3 crises? Pegar momentos épicos e trazer pro cinema. Aí você vai ver e falar, olha lá, a Supergirl morreu igual no Crise das Infinitas Terras. Olha lá, o Superman deu soco na realidade. Olha lá, o Batman foi mandado lá pra era pré-histórica, lá pelo Darkseid. Tem algumas histórias que elas são cinematográficas, mas eu, por exemplo, acho que eu não traria, tipo, a Guerra do Darkseid, dos 952. Que é uma história que eu gosto, inclusive. É uma história grande, né? Tipo, lembra que o quadrinho era grande? E é uma história que, por exemplo, mostra o Batman sentando na cadeira de Mobius, que é muito foda. Isso aí no cinema, velho. Nossa senhora. Injustice. Você não tem que trazer o Injustice, isso é óbvio. O Injustice representa tudo aquilo que você não quer ver na DC. A DC pode trabalhar o multiverso. Eu acho que eles não devem trabalhar o multiverso desde o começo. Acho que eles devam referenciar aos poucos, enfim. Mas não é uma coisa que você vai falar assim, pô, a DC vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 terras no DCU aqui, vai usar as animações pra isso. Nem é o intuito fazer isso. Eu falei aqui, né, a gente vai ver o Creature Commands, vamos ver outras animações. Vai ter animações que vão pro grande público e animações que vão ficar só aqui pros fãs. As séries animadas da DC provavelmente vai ficar só pros fãs. Se não for um Batman, se não for, sei lá, sabe, tipo, outra coisa grandiosa, assim. O Creature Commands, que é uma coisa bem pra nós fãs aqui, pra preencher a nossa experiência com o DCU. Então, tem personagens, por exemplo, que se apresentam em animação. Aí você só, tipo a Cersei, se apresenta ela em animação e aí você vai trazer ela futuramente aí em live action e ela vai estar semi-apresentada, porque pro grande público eles nunca viram, pra gente a gente viu. Então é um negócio meio que tipo pra preencher a experiência nossa como fã, assim como os games, certo? Óbvio, você vai fazer coisas grandes, essas coisas se fizerem sucesso vai chamar a atenção de todo mundo, mas eu não acredito que as séries animadas da DC vão furar tanta bolha assim, pelo menos no início. Flashpoint, adaptaria ou não adaptaria? Foi o que o filme tentou fazer, né? Então é um negócio que eu acho que você tem que meio que esquecer. E outra, essas histórias, Flashpoint, Injustice, Decomposição, elas não estão no top 10 da DC de todos os tempos, de jeito nenhum. Tem umas 15 histórias melhores. A DC tem muita história foda, né? As pessoas não sabem disso. A DC tem quase 100 anos, logo faz 100 anos. E ela tem muita história foda. Tipo, muita história foda mesmo. Histórias esquecidas. Tem crise subestimada, como é o caso da crise de identidade. Ela é extremamente subestimada. Dessas histórias mais famosas, assim, eu acho que a DC não deve adaptar nenhuma delas. E eu acho que ela nem tem que adaptar nenhuma delas. Muito fã pede Crises Infinitas Terras. Não, tem que fazer, 10 anos dá pra fazer, não sei o que dá pra fazer. Não dá pra fazer. Tem muito personagem na crise. Muitos e muitos e muitos. Eu acho que a ideia do DCU não é isso. Não é você ficar adaptando histórias. Eu acho que é você pegar, tipo assim, vamos pegar o Darkseid, por exemplo. Qual história o Darkseid brilhou mais? A gente vai lá nessa história, adapta essa história para o nosso lado aqui, faz uma história original nossa, traz elementos da DC em vários momentos. Tipo, você vai fazer uma grande crise. Qual foi a coisa mais épica que o Flash fez na DC? Foi o que ele fez lá na Crise das Infinitas Terras. Qual foi a coisa mais marcante que a Supergirl fez na DC? O que ela fez no Crise das Infinitas Terras. Qual foi um dos melhores momentos do Batman? Ali, Diana, ali. Aí você vai pegando, vai juntando e vai trazendo vários fanservices numa história original sua. O Nolan fez um pouco isso no Batman, né? Ele traz alguns elementos dos quadrinhos nas histórias originais dele. Sempre defendi isso e eu acho que é exatamente isso que eles vão fazer. E outra, pra você fazer uma adaptação de grande saga, você requer muitos anos, né? O filme da Liga da Justiça, por exemplo, depois de 2028, provavelmente, tipo 2030. A DC tem muita coisa foda pra adaptar, tipo a fase do Alan Moore, do Monstro do Pântano que eles vão fazer, o Authority do Warren Ellis e Brian Hitch também que eles vão fazer. São coisas legais, a Supergirl Woman of Tomorrow que eles vão fazer. Tem algumas adaptações, né? Toda a fase do Morrison, do Batman é uma adaptação, querendo ou não. Eles estão indo nessa fonte, bebendo essa fonte pra trazer pro DCU. Então tem coisas assim que são mais certeiras e coisas que você evita. Que você fala, não posso adaptar isso, não posso adaptar aquilo, vai ser complexo fazer isso. Deixa aí nos comentários sua opinião, histórias que você acredita que não devam ser adaptadas no DCU.
Tamo junto, até a próxima.